Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Tô aqui para mais uma videoaula, tá? Nessa videoaula a gente vai iniciar um assunto novo, um assunto diferente que vocês não conhecem ainda, tá? Esse assunto é análise combinatória. Beleza. Quando a gente fala em análise combinatória, basicamente, né? Então, a grosso modo dizendo, é analisar combinações. Basicamente, o próprio nome já induz vocês a pensarem isso, né? É analisar combinações, né? Quantas combinações eu consigo fazer em determinado evento e tudo mais. Beleza. E o primeiro assunto dentro de análise combinatória, a gente vai trabalhar com arranjos simples. Tá, mas antes de vocês trabalharem isso, eu tenho que ensinar uma coisinha para vocês. Muito importante, vocês vão utilizar agora a análise combinatória. É esse aqui, ó. Talvez vocês já ouviram falar, né? Talvez não ouviram falar e tudo mais, mas é o fatorial. O que o fatorial é? Gente, basicamente, fatorial é uma operação. Como assim uma operação? Vocês não sabem, tem a operação de mais, de menos, multiplicação, divisão, raiz, potência e a operação fatorial. É uma operação, tá? Então eu posso ter uma expressão numérica com a operação de fatorial ali no meio. Não tem problema nenhum, beleza? Tá, mas o que é o fatorial? Eu vou mostrar para vocês basicamente o que é. Eu não vou falar sobre o conceito, porque conceito fica muito vago, tá? O que é fatorial? O fatorial é isso aqui, ó. Por exemplo, é o símbolozinho de exclamação, tá? Como assim símbolozinho de exclamação? Imagine que eu tenho alguns exemplos. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, ó. O que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí é só multiplicar. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Certo? Aí o que é o 4 fatorial, professor? 4 fatorial é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2 é 24, vezes 1 é o próprio 24. Certo? Aí o que é o 10 fatorial, professor? 10 fatorial é o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, como é que é a resposta disso? Bom, aí a resposta disso você teria que multiplicar. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes, né? Vamos resolver junto, então. 10 vezes 9 dá 90. Então, 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7, 5.040. 5.040 vezes 6, 30.240. Vezes 5, 151.200. Vezes 4, 604.800. Vezes 3, 1.814.400. Vezes 2, 360 e... desculpa, eu falei errado. 3.628.800. Vezes 1 é o próprio, né? Então, 3.628.800. Essa aqui é a resposta. Certo? Bom, então, se vocês pararem para analisar, fatorial, quando tem uma exclamaçãozinha depois de um número, é só eu multiplicar esse número sempre vezes o anterior até chegar no 1. 10 fatorial? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial? 2 vezes 1. 1 fatorial? 1. Né? Então, fatorial é isso. Então, sempre quando vocês visualizarem um ponto de exclamação, é fatorial e é assim que a gente faz. Tem dois casos especiais aqui. O 0 fatorial e o 1 fatorial. Bom, 1 fatorial é só colocar 1, pronto, acabou. Realmente, 1 fatorial é 1. E o 0 fatorial tem uma regrinha que diz que sempre quando tiver 0 fatorial, a resposta também vai ser 1. Tá? São os dois casos especiais aqui. O restante é só vocês multiplicarem sempre para o número que veio antes até chegar no 1. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora que vocês entenderam o fatorial, eu vou iniciar com o arranjo simples. Galera, primeiro, tá? O que é o arranjo simples? Arranjo simples é uma das análises combinatórias que a gente pode fazer, tá? Eu vou trabalhar com um exemplo que fica muito mais simples vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? A fórmula é essa aqui, ó. Arranjo simples, ANP, que é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Essa é a fórmula, tá? Do arranjo simples. Beleza? Essa é a fórmula. Tá. O que é o N e o que é o P?
E quando que eu uso isso? O que é o arranjo simples? Gente, basicamente, imagine um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte, considere essas 4 letrinhas aqui, ó. A, B, C, D. Certo? Aí a pergunta é, ou melhor, vamos fazer um exemplo que fica mais prático para vocês. Vou deixar esse aqui, senão fica muito vago para vocês. Pega esse exemplo aqui, ó. A palavra... Vamos botar a palavra... Deixa eu pensar aqui... Roma. Certo? Palavra Roma. Eu quero perguntar para vocês quantas palavras com 2 letras eu consigo te fazer utilizando essas 4 da palavra Roma. Eu vou dar alguns exemplos. Poderia ser ro, ma, ar, or, mo, certo? Tem várias, gente, tem mais. Isso aqui vai dar um total de 12 palavras. Certo? Não, 24 palavras, desculpa. Ou melhor, esquece, tô falando besteira. Isso aqui vai dar algumas palavras, que eu tô usando sempre, ó. Tenho 4 letras aqui disponível para mim e eu tô formando palavrinhas com 2, estão vendo? Então, ó, tenho 4 letras disponíveis, eu tô formando palavrinhas com 2. Isso é um arranjo simples. Beleza? Vocês vão ver no decorrer das aulas, vocês vão conseguir diferenciar o que é o arranjo, o que é a permutação e o que é a combinação, que são as 3 análises combinatórias que a gente pode trabalhar. Bom, basicamente, a grosso modo dizendo, tá? O N é o total de elementos que eu tenho disponível para a minha análise, para a minha combinação, tá? E o P é a quantidade de elementos que eu vou formar os grupinhos. Ou seja, num arranjo simples, a gente vai ter um grupo maior de tantos elementos e vamos formar grupos menores ali dentro. Basicamente isso, tá? Ó, eu tenho 4 letras, eu estou formando palavrinhas com 2. Ó, um grupo maior de 4 letras, palavrinhas com 2. Eu poderia dar um outro exemplo. Eu tenho esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero formar números com 3 algarismos. O que seriam números com 3 algarismos? Ó, 1, 2, 3. 1, 3, 2. 1, 4, 5. 1, 2, 5. E assim vai. Certo? Ó, eu não tenho 5 números disponíveis. Estou formando grupinhos de 3 em 3. Estão vendo? Então, isso também é um arranjo. Beleza? Então, arranjo, basicamente, é aquela análise combinatória que vocês vão ter um grupo total de elementos e vocês vão fazer grupinhos menores ali dentro. Só tem um único detalhe. Para ser um arranjo, não basta ser um grupo maior e fazer grupos menores. A ordem dos elementos que eu vou utilizar para fazer os grupos menores tem que importar. Porque, por exemplo, ó. Já coloquei aqui, né? Ó, esses dois aqui, ó. R-O-O-R. Quando eu coloco R depois O, é igual eu colocar O depois R ou é diferente? É diferente, né? R depois O é diferente de O depois R. Aqui mesma coisa. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó. 1, 2, 3 é igual ou diferente de 3, 2, 1? É diferente, tá? Vocês vão ver mais adiante que vai ter um tipo de problema que ele vai ser igual, não vai mudar. Beleza? Mas nesse caso, eu vou dar um exemplo, tá? Rapidão. Um contra-exemplo. Se eu pegar, por exemplo, a cor azul, beleza? E amarelo. Se eu juntar azul e amarelo, dá o quê? Verde. Ótimo. Então, azul mais amarelo é igual a verde. Amarelo mais azul é outra cor que dá? Ou continua sendo verde? Continua sendo verde. Então, não importa a ordem, azul e depois amarelo, ou amarelo e depois azul, a resposta é a mesma. Então, a ordem aqui não importa. Aqui importa. Esses dois, tá? São arranjos, esse aqui não é arranjo. Entenderam? Beleza? Tá. Então, o que é o N e o que é o P? Porque basicamente, se eu souber, o A é o arranjo, tá? Então, arranjo de N por P.
N fatorial sobre N menos P fatorial. O N sempre vai ser o número total de elementos. Vou colocar aqui, ó. N é número total de elementos. O que é o P? São os grupos. Número de elementos em cada grupo. Certo? Ó, é isso aí. Então, o N é o número total de elementos que eu tenho disponível para utilizar e o P é o número de elementos em cada grupo que eu estou formando. Exemplo, tá? Olhem aqui, esse exemplo aqui que eu estava fazendo. Palavra Roma. Eu quero saber, usando a palavra Roma, quantas palavrinhas com duas letrinhas somente eu consigo formar. Gente, quando eu digo palavrinhas, não quer dizer que, por exemplo, MR não é palavra, professor. Não, mas o MR ele conta como uma palavrinha, tá? Não precisa ter sentido nesse caso. Tem que formar palavras. Então, primeira coisa, eu tenho que saber quem é o N e quem é o P. Tá? Nesse exemplo ali. Quem é o N? Qual é o total de elementos que eu tenho à disposição para mim? 4. Né? 4 letras. E eu vou formar grupos pequenos de quantos? De 2. Opa, agora que eu já sei quem é o N e quem é o P, joga na fórmula. Vai ficar arranjo de 4 por 2, né? N por P, igual N fatorial, que é o 4, dividido por N, N que é o 4, menos 2 fatorial. O 2 é o P, tá? Ó, analisem aqui, ó. O N é 4P é 2. Então aqui eu coloquei 4, aqui eu coloquei 4 menos 2, beleza? Então, como é que resolve aqui? 4 fatorial vocês já viram ali que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que eu vou mostrar uma dica para vocês. Primeiro, resolve embaixo o parênteses, tá? 4 menos 2 dá 2 fatorial. Certo? Resolve o primeiro parênteses, sempre. Eu tenho duas maneiras para fazer aqui. Eu posso fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Aí eu resolvo, 4, aqui dá 24, dividido por 2, que dá 12. Certo? Posso fazer assim? Posso. Ou eu posso fazer assim, ó. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. E fazer isso aqui, ó. Então, 4 vezes 3, 12. Vocês viram que é a mesma coisa? Eu posso abrir todo o fatorial até o final, ou eu posso abrir até o momento que eu posso cortar. Porque aqui embaixo eu não tenho 2 fatorial. Então, se eu abrir até o 2 fatorial, eu posso cortar o 2 fatorial de cima com o de baixo. Aí sobra o restante, né? Tá? Ou eu posso abrir tudo. Vocês façam do jeito que vocês acharem mais fácil. É óbvio que assim é muito mais fácil, né? Beleza? Agora pega esse exemplo aqui, ó. Pra gente finalizar a nossa aula. Pega esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 números, eu quero formar números com 3 algarismos. Bom, pera aí. O meu N é quanto? 5. O meu P é quanto? 3. Porque eu tenho grupos, 5 elementos, eu vou formar grupos com 3. Então vai ficar arranjo de 5 por 3, que é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Seguindo a fórmula, tá, galera? A fórmula tá aqui, ó. Seguindo a fórmula vai ser isso. Então, lembra que eu falei? Resolve primeiro embaixo o parênteses. Então vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial. Porque 5 menos 3 é 2. Agora eu vou abrir o 5 fatorial até o 2 para poder cortar. 5, 4, 3, 2 fatorial. Fecha, 2 fatorial, corta, corta. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60. Ou seja, existem 60 números diferentes que eu consigo formar utilizando esses caras, mas que tenha somente 3 algarismos. Compreenderam? Isso é o arranjo simples, certo? Beleza? Tem um grupo total de elementos, formo grupos menores, é um arranjo. Essa ordem dos elementos, quando eu formo meus grupos, tem que importar. Ou seja, a ordem importa. Fechou? É isso aí. Então, com isso eu vou encerrando essa aula. Aí a próxima aula vocês já vão ver que vai ter outra coisa. É outra conta que eu vou fazer. Eu vou ensinar ao todo 3 contas para vocês, tá? Que seria o arranjo simples, a permutação simples e a combinação simples. Fechou? Tranquilo? Então assim, tchau para vocês e até a próxima.